Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui presentes em nossa casa, aos amigos internautas aqui presentes, e estamos aqui reunidos mais uma vez em nome de Jesus. Bem, então vamos à nossa leitura desta manhã do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o tema O Tesouro Maior. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 34. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão, cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe, sem resposta, a súplica de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala do seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se às mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta o seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera, confiante, por enquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime. A paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida. Exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizada na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Convido a todos a elevarmos os nossos pensamentos a Jesus. Amigo celeste, recordando aqui neste momento as palavras do Espírito Emmanuel, que a nossa maior riqueza é o tempo. Este tempo que nos dá, o tempo da oportunidade de crescermos, de evoluirmos com os nossos amigos, com os nossos familiares, no aprendizado para os nossos espíritos imortais. Divino amigo, que nos abençoe nessa tarefa mais uma vez, envolvendo a nossa irmã nestas vibrações de paz. Para quê? Trazermos ou entendermos as tuas lições de paz e de amor aos nossos corações. Jesus, muito obrigado, que assim seja.
Muito bem, então hoje com a nossa irmã Patrícia Ghiseline, ela é conselheira fiscal, evangelizadora e expositora do Evangelho. E hoje vai abordar para nós, do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, o maior mandamento. Com a palavra, a nossa irmã. Bom dia a todos. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar a nos envolver a todos no dia de hoje e que, através das suas bênçãos e da espiritualidade amiga, que possamos ser felizes e compreendidos nos seus ensinamentos no dia de hoje. Então, como disse o Carlinho, hoje nós vamos trabalhar o capítulo do Evangelho, o capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação. Nós vamos trabalhar os itens de 4 a 7, que vai tratar do mandamento maior e também da necessidade da caridade, segundo o apóstolo Paulo. Então, lá no item 4, ele começa retratando o texto evangélico, que diz assim: um deles era doutor da lei e foi-lhe propor uma questão. Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois toda a lei e os profetas se encontram contidos dentro desses 2 mandamentos. Essa fala, esse ensinamento de Jesus, ele foi retratado lá em Mateus, no capítulo 22. E o que a gente já consegue ver de cara? É que esses 2 princípios, esses 2 mandamentos, eles nos levam a um único caminho. Mas existem vários caminhos. O caminho da caridade e da humildade, ele é o único caminho para a salvação. Enquanto que se a gente pegar o caminho do egoísmo e do orgulho, ele vai nos levar direto para a perdição. Então, esses princípios, eles estão exatamente dentro desse: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, para que não tenha equívoco dessa interpretação do amor de Deus, ele acrescenta que o segundo é muito semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. E nem amar o próximo sem amar a Deus. Então, se eu não posso amar a Deus sem praticar a caridade com esse meu próximo, então, fora da caridade, realmente não há salvação. Mas qual é o sentido da palavra caridade? O que Jesus quis explicar quando ele falava de caridade? Kardec, quando ele estava fazendo a codificação, ele faz essa pergunta aos espíritos. E lá na questão 886 ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? E eles respondem assim: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Então, o amor e a caridade, eles são complementos da lei de justiça, da lei divina. Porque amar o próximo é fazer a ele todo o bem possível. Todo aquele que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Então, esse é o sentido de quando Jesus fala: amai-vos uns aos outros, a todos como irmãos. A caridade, como dizia Jesus, ela não se restringe à esmola. Ela vai muito além. Ela fala das relações nossas com o nosso semelhante. Não importa se ele é nosso inferior, se ele é igual, se ele é superior. Ela nos prescreve que nós temos que ter essa indulgência com todo mundo, que a gente não pode humilhar aqueles que são mais inferiores ou desafortunados. O homem verdadeiramente bom, ele olha para o seu semelhante, ainda que ele seja aos olhos inferior, ele tenta se elevar, ele tenta trazer o irmão para mais perto de si, ele tenta diminuir essa distância que existe entre eles. O apóstolo Paulo, quando ele foi falar sobre caridade,
Eu acredito que em talvez uma daquelas que seja as das mais inspiradas linhas que já foram escritas pelo homem na Terra, ele disse assim: ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, eu serei como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, e ainda quando eu tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. E quando eu houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse até entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é bondosa, é pura. A caridade não é invejosa, não sente medo, não se precipita, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se cansa, não se irrita com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila na injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, dessas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, todas permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Coríntios, ele já havia entendido esse sentido de caridade. Ele já tinha compreendido essa verdade de uma maneira tão absurda dentro dele, que ele coloca sem equívoco nenhum, que a caridade está até acima da fé. Porque a caridade está ao alcance de qualquer um, de todas as gentes, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, independente de crença. Ele faz mais, ele define a caridade não só na beneficência, não é só fazendo a beneficência que existe a caridade, mas também no conjunto de todas essas qualidades do coração. Nessa benevolência que nós usamos para com o nosso próximo. Isso é caridade. Quando a gente faz um paralelo de que os fins justificam os meios, quando, na verdade, para ser feliz, a criatura ao Criador. A caridade, ela também tem essa origem no ágape. Ela também é trazida desse termo. O ágape é o amor-caridade, é o caritas, é a caridade auxílio. Auxílio, ajuda. Ajuda no alívio das necessidades, das dores daquele nosso irmão. Por caridade, com certeza, Deus nos enviou Jesus. E dentre todas as manifestações de Deus com a gente, direcionada a nós, que estamos ainda dentro dessa busca desenfreada de felicidade, com tantos equívocos ainda, e por consequência desses equívocos é que ainda não somos felizes, o Cristo Jesus, ele vem nos afirmar que esse mandamento maior de amar a Deus e amar o próximo, nós temos que amar o nosso próximo como nós amamos esse nosso Pai maior. Assim como nós devemos amar a nós mesmos, porque somos em 3. É eu, o Pai e o irmão. Então, é por amor a Deus, a esse Pai maior e a esse meu irmão, é que nós devemos transmitir essa mensagem que é tão bela, que é tão pura, que Jesus nos trouxe. E o que é amar a Deus, segundo essas manifestações, segundo esses ensinamentos de Cristo, se não amar o nosso próprio semelhante, praticar a caridade com ele? E o que é a caridade, se não o próprio exercício do amor, o próprio exercício do bem? Se nós não estendemos a nossa mão ao nosso próximo, o que é que nós estamos fazendo? Aí a gente pergunta, mas quem é o nosso próximo? O nosso próximo é a nossa família, nosso esposo, os nossos filhos, os nossos companheiros de trabalho, nossos vizinhos, as pessoas com quem a gente transita na rua, na cidade, no país, no planeta.
Ou seja, o próximo somos todos nós. Todos nós. E é isso que esse código divino vem recomendar a cada um de nós. O Evangelho de Jesus Cristo, ele vem nos fazer esse convite para que a gente possa reavaliar as nossas condutas diante da vida, diante do nosso semelhante. Nós não podemos amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo. Se nós quisermos realmente sermos felizes de verdade, é necessário ter essa mudança. A mudança de transformação é a autotransformação, é a autoiluminação, é a busca de si mesmo. Outro dia eu estudava um outro capítulo do Evangelho e buscando material para estudar, eu vi uma fala do Papa Francisco, e ele falava sobre o óbolo da viúva, e ele dizia que da grandeza do exercício do gesto daquela viúva. Porque quando do mínimo ela faz a expressão maior da caridade. O Papa ele fez referência àquela viúva como os cristãos de substância, não os de fachada. Então ele trouxe para a gente essa reflexão que o que é que nós estamos fazendo dos ensinamentos de Jesus? Porque numa releitura das leis de Moisés, ele sublinhou para a gente, ele sublimou que o amor, a caridade, a misericórdia são os fundamentos maiores da lei. Então ele disse, é nesse sentido que todos nós seremos julgados. Nós seremos julgados pelas nossas obras de misericórdia. Essas que nós conseguimos fazer, as obras feitas com caridade, mas com aquela caridade que ensinou Jesus. O nosso evangelho de hoje, que nós estamos estudando, é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Então, refletindo sobre esses dois temas, que é o mandamento maior e a necessidade da caridade, segundo entendia o apóstolo Paulo, nós nos perguntamos novamente: a caridade que eu estou praticando é aquela ensinada por Jesus? Será que a caridade é só dar esmola? É dar comida aos pobres? É, de repente, comprar uma rifa ali para ajudar, uma rifa beneficente? Será que isso é caridade? Ou será que é apenas alívio de consciência? Sensação de dever cumprido por cristãos, como cristãos? Nós, meus irmãos, nós temos raríssimas oportunidades na vida de compreender e de estabelecer esse sentimento desse mandamento maior na nossa vida. Então, esse amor que Deus fala, que é tão importante amar a Deus como amar o próximo, é uma relação de um com o outro. Nós não podemos amar a Deus sem amar o próximo. E não poderemos amar o próximo sem amar a Deus. São duas faces da mesma moeda. O amor por Deus e o amor pelo próximo. Eles se revelam inseparáveis, complementares. Um complementa o outro. Um não se sustenta sem o outro. É isso que significa a simplicidade desse ensinamento de Jesus. É isso que Jesus nos traz. Jesus permite, nesse ensinamento, que a gente consiga ver essas duas faces, a face de Deus e a face do meu irmão. Nós nunca conseguiremos encontrar a Deus sem encontrar a face do irmão. E se eu não estou procurando a face do meu irmão, então eu jamais vou encontrar a face de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está no menor. Ele está no desamparado, no necessitado, no aflito. Então é nesse sentido que eles são inseparáveis. Amar a Deus significa confiar nele, confiar na sua providência. E servir ao nosso irmão, aquele mais pobre, sem esperar nada em troca. É esse sentimento de voluntariado. Então, quando a gente realmente compreende a verdadeira caridade, esse desprendimento, nós nos colocamos diante de nós mesmos, de doar, de estender a mão na sustentação daqueles que são mais frágeis, das suas necessidades. É aí que está o amor de Deus. É aí que a gente encontra o amor de Deus. É aí, então, que a gente entende essa relação inconfundível do amor de Deus com o amor do próximo. Mas é importante amar a si também.
amar a si próprio é trabalhar pelo progresso moral, pelo progresso intelectual, para então, assim, a gente melhor servir o nosso próximo, servir ao bem comum. Se nós não aprendemos a nos amarmos, a compreender que o amor existe dentro de nós mesmos, se eu não me amo, se eu não me cuido, eu nunca vou compreender o meu próximo a ponto de amá-lo. Se nós não estabelecemos essa conexão de nós conosco mesmo, um amor que possa fazer com que a gente possa abrir os nossos olhos e abrir a nossa mente para compreender então a grandeza dessa relação. Nós jamais entenderemos aquela máxima quando Kardec conclui dizendo que todos os deveres do homem se resumem a essa frase: fora da caridade não há salvação. Ou seja, se para amar o próximo exige de nós misericórdia e compaixão, fraternidade, caridade, né? Nós não conseguiremos nos aproximar de alguém e dizer que nós amamos a Deus. Não iremos amar a Deus sem amar o próximo. Analisando passo a passo a caridade, segundo o apóstolo Paulo, quando ele faz aquela carta maravilhosa aos Coríntios, ela tem uma força tão grande naquele poema que ele vem mostrar que o amor ele tem forças extraordinárias de compreensão e de fraternidade. Então, se a gente se dispõe a entender esse ensinamento dele, a gente tem muito que aprender. Então, vamos tentar entender um pouquinho de cada uma das frases que Paulo disse. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu seria como um metal que soa. Paulo ele quis dizer que nós não temos condições ainda de compreender, de falar ou de entender os ensinamentos de Jesus. A verdadeira caridade, mesmo diante de toda a inteligência, mesmo diante de toda a nossa capacidade de discernimento diante da vida, mesmo diante de tudo que nós tivéssemos dado, se não tiver caridade, nada teria feito. Essa é a mensagem de Paulo. Paulo ele chama atenção para todas as religiões. E principalmente com aqueles que tratam os ensinamentos de Jesus. São essas pessoas que ainda têm que ter mais cuidado. Cuidado naquilo que dizem. Cuidado com as interpretações que dão aos ensinamentos de Jesus. É o exemplo que exige de nós para essa nossa reforma íntima. Nessa luta constante contra essas imperfeições. É de reconhecer que nós somos ainda muito orgulhosos, que temos milhares de imperfeições. Quando, na verdade, o que nós precisamos é de humildade. Humildade para, então, estabelecer essa compreensão daquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós falamos e aquilo que nós distribuímos aos outros sobre os ensinamentos de Jesus. Então, é nesse sentido que nós temos que fazer essa nossa reforma íntima. É compreender as nossas imperfeições e mergulhar para dentro de nós mesmos, para reconhecer, então, essas dificuldades. E aí sim, com a luz dos ensinamentos, buscar a correção dessas dificuldades. Reconheceremos as árvores pelos frutos. A palavra ela tem que levar consolo. Ela tem que levar reflexões positivas para quem escuta, para quem está ouvindo. Porque aqueles que querem e darão realmente um valor para aquilo que você diz e se modificarão a partir dessas palavras, temos que ter muita responsabilidade com os ensinamentos de Jesus. É isso que Paulo traz nessa frase. E ele continua. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, a tal ponto de transportar as montanhas, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Estudando Paulo, eu acho que esse foi o maior impacto que eu consegui entender na leitura dele sobre a caridade. Ter conhecimento espiritual não faz de um indivíduo melhor ou de um indivíduo mais caridoso. Não faz ele ter conhecimento do seu papel na sociedade.
ou de reconhecer a grandiosidade de Deus e o quanto Ele é bom. O mais curioso é que os ensinamentos de Jesus, eles são simples. Porque com o caminho, com todas essas virtudes necessárias que Ele nos ensina para o engrandecimento, para o nosso progresso, é aí que nós estaremos e entenderemos que a crença ela é inabalável quando nós dizemos que temos fé. Mas a fé sem ação ela é morta. A fé inabalável, essa sim, ela vai abrir as nossas percepções espirituais para que haja compreensão naquilo que eu peço a Deus. A fé inabalável, se ela for sem movimento, sem ação, sem atitude, sem misericórdia, sem o reconhecimento da fragilidade dos nossos irmãos, sem amor ao próximo, essa não vai encontrar a face de Deus sorrindo para nós. Se nós não ajudarmos praticando aquilo que nós dizemos que cremos, dando bom exemplo, qual então é a vantagem de ter fé? Se nós achamos que nós só temos que cuidar dos nossos próprios interesses, que temos apenas que acumular o lado material, as riquezas que nos dão conforto. E aí nós nos perguntamos, o que é que nós vamos levar para o nosso encontro com Deus? Quais são os tesouros que teremos que acumular? Assim como a mensagem que o Carlinhos disse, o tesouro maior. Quais são os tesouros que nós temos que acumular para ser reconhecido como aquilo que reflete quem eu sou, segundo a lei divina? Quais são esses tesouros? E ele continua. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então, o que ele quis dizer? Que dar esmola, que acabar com a necessidade material do próximo, ela é muito importante. Mas tudo depende da intenção. Qual é a intenção quando eu dou? Quando eu distribuo? Quando eu me oferto aos outros? Se a gente fizer a doação material com o único objetivo de aparecer, de se mostrar para os outros, de mostrar para a sociedade o quanto eu sou bom, de buscar luz, câmera e ação, talvez para aliviar as nossas consciências, nós só estaremos nos enganando. Porque nós só sentiremos a verdadeira satisfação se o único sentimento que nós reconhecermos no momento em que nós doamos for o alívio daquele que está recebendo. Se nós levamos o conforto e aliviamos verdadeiramente a sua dor, a sua necessidade, o seu sofrimento, ali sim teve caridade, doação desinteressada. A doação desinteressada ela deve partir da compreensão da lei de Deus. Se nós doamos e compreendemos por que doamos, aí sim nós estamos fazendo a caridade verdadeira. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se cansa e nem se irrita com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Do que adianta a gente levar vantagem em tudo se alguém estiver sofrendo com isso? De que adianta a gente pensar nos nossos interesses se para que esses interesses sejam alcançados a gente precisa maltratar, humilhar, passar por cima do outro? Com certeza essa dor do nosso próximo, quando nós agimos assim, ela vai marcando. Ela vai se transformando em desespero, em raiva, em violência. Violência que mais cedo ou mais tarde acaba se voltando contra nós mesmos. Esse é o impacto que tem que ter na nossa vida, porque ela nos lembra da nossa atual conjuntura, ela nos remete à nossa sociedade de hoje, o comportamento nosso e dos nossos irmãos. É a sociedade agindo em detrimento de seus próprios interesses.
coagindo, deixando as pessoas em sofrimento, passando por pudores. Então esse é o impacto da caridade. A caridade, ela busca decência, ela busca fraternidade. Resumindo a grandeza desse doar, que na verdade o que importa não é a quantidade do que doamos, mas a qualidade daquilo que doamos. Porque você pode ter muito dinheiro, você pode doar muitas coisas, mas se você não doar com amplitude, com amor, nada foi feito. Porque essa amplitude, essa grandeza que vai nos trazer a plenitude. Nós temos que estar plenos em relação àquele que recebe. Essa plenitude que o Papa falava quando ele falou da viúva, do cristão de substância, e não de fachada. Nós temos que ter a grandeza para entender que, assim como dizia São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Nós não conseguiremos sentir essa grandeza de doarmos, se não houver plenitude. Tem que ter coração, tem que doar com o coração. Porque a caridade, dentro de todas essas virtudes que nós vimos, ela traz esse conjunto de virtudes para a gente. Que amanhã ela será esse modelo de nós mesmos, de cada um de nós. Ela irá moldar as nossas condutas, a nossa moral. E essa sim, com certeza, nos trará felicidade. Ela fará com que cada um de nós, cedo ou tarde, sejamos donos do nosso próprio destino. Porque só com as virtudes e todas essas características dos seres humanos reunidas é que nós poderemos compreender as palavras de Paulo quando ele diz: agora dessas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, todas permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Então, para terminar, eu queria trazer uma fala de uma das pessoas que mais demonstrou caridade e viveu os ensinamentos de Jesus durante sua vida. Estou falando da Madre Teresa de Calcutá. Como é belo ver alguém que pregou e que viveu a virtude de Jesus Cristo, que é a caridade, essa maior virtude. Isso toca o nosso coração, renova a nossa alma. Um jornalista, visitando um hospital e vendo a solicitude e o carinho com que a Madre Teresa limpava as feridas de um mendigo, disse a ele, colocou um lenço no nariz por causa do mau cheiro e disse: irmã, eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela, então, serena, ergue os olhos tranquilos e diz a ele: eu também não faria por $1 milhão. Eu faço por amor a Deus. E é esse meu irmão que está doente e precisa de ajuda. Então, essa mulher de espírito tão belo, ela foi considerada a primeira dama da caridade. Em dezembro de 79, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E quando ela pegou o prêmio, ela disse o seguinte: eu sou somente uma pobre mulher que reza. E rezando ao Senhor Jesus, me enche o coração de amor pelos pobres. Assim posso amá-los com o amor de Deus. A Madre Teresa, ela se considerava um lápis, um simples lápis que Deus usava para escrever mensagens de amor. E ela sempre dizia: o meu Deus agora você já conhece. O meu Deus se chama amor e Ele te ama. Então o segredo da Madre Teresa era o cristianismo, era o Cristo vivo, vivo dentro dela. Ela vivia a caridade. O nosso segredo é Deus, é esse Deus maravilhoso, grande, que nos ama. E sendo amados, nós nos tornamos capazes de fazer o amor acontecer na vida dos outros, de amar onde a gente estiver e quem estiver ao nosso alcance. Porque Deus é amor e Deus te ama. Então, que sejamos nós também capazes de compreender e de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.
Chegamos então ao final da nossa reunião desta manhã do Evangelho de Jesus. Queremos agradecer a todos que estão presentes em nossa casa, aos amigos internautas, que também ali em suas casas, assistindo à nossa exposição da manhã do Evangelho de Jesus. Nós agradecemos a nossa irmã Patrícia, ao nosso irmão Fernando, na parte técnica. Bem, e vamos agradecer a Jesus este momento ímpar das nossas vidas, em que estamos matriculados na doutrina consoladora, que nos esclarece quem somos nós, de onde viemos e qual a nossa finalidade aqui na vida física. Doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, com o amparo dos espíritos instrutores, as falanges espirituais, que, com o amparo e a inspiração de Jesus, trouxe para todos nós a nova revelação, a revelação do amor, da caridade, na sua mais ampla amplitude. Obrigado, Jesus, querido irmão, que por amor veio até nós trazer a sua mensagem de esperança aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Que assim seja.